eu me sinto aqui um pouco falando de processos criativos e velhas tecnologias. Eu gosto muito... A diversidade indígena brasileira é uma coisa, é um universo tão amplo e tão desconhecido do Brasil, é uma coisa assustadora, né? Eu gosto muito, quando eu vejo Daniel Munduruku abrindo uma palestra e ele começa por declarar: no Brasil não existem índios. Aí fica todo mundo assim meio desnorteado, né? O que existe no Brasil são mundurucus, caiapós, machacalis, chavante e por aí vai, mais de 300 denominação de povos, que são culturas. E então, essa denominação genérica, não é? Ela acaba jogando um universo tão amplo no liquidificador, não é? E a gente tem que trabalhar para desfazer esse grande equívoco, essa grande simplificação. Por isso que eu estou falando de velhas tecnologias. Quase 30 anos atrás, quando eu comecei a disponibilizar recursos audiovisuais para os índios, não é? Surpreendentemente, aqueles que mais se apaixonaram, se encantaram com a possibilidade dessa coisa mágica da produção da imagem e do áudio, não é? Foram os velhos, não é? Os velhos, os conhecedores, né, os detentores do conhecimento dessas culturas, que haviam sido barrados pela escrita, barrados pela matemática, pelo acesso ao dinheiro, pelo controle, não é? E que viam sua autoridade, inclusive, sendo desprestigiada, né? E seus conhecimentos ignorados, não é? Esses velhos, quando descobrem a possibilidade da produção audiovisual, não é? Com seus povos passando por processos de transformação cultural extremamente intensos e rápidos, não é? Acharam no audiovisual, primeiro porque era um acesso direto, né, de uma cultura, quem dominava uma cultura oral, não é? E como uma caixa de ressonância do seu discurso de resistência cultural. Não é? E, por outro lado, né, a questão da tecnologia exercendo uma sedução enorme junto aos jovens, que têm seu olhar voltado para fora, muitas vezes renegando aquilo que as suas raízes, não é? De repente são pegos numa armadilha, não é? Ao aprenderem a usar a tecnologia do audiovisual, não é? Já que a gente escolheu como campo de trabalho as comunidades do Brasil profundo, que, em última instância, são a grande referência, né? Inclusive das populações indígenas que estão cada vez mais urbanizadas. Então, o processo os obrigava a se referir e se reencontrar com os velhos, né? Afinal de contas, no processo de produção cinematográfica, seja documental, ficcional. Então, dentro desse processo de resistência, a gente acaba promovendo uma revalorização interna, não é, dos seus conhecimentos e dos seus traços culturais, né, tanto por parte dos jovens e
por parte dos velhos. Essa coisa, né, da televisão, de repente descobrir nós também podemos estar ali na telinha, não é pouca coisa, é uma coisa super importante. E, de repente, ressitua essa juventude, né, em relação a si próprio, não é? Então, é muito... E o processo, a demarche do cinema, ou, enfim, do audiovisual, dentro de uma comunidade indígena, é uma coisa muito, muito peculiar. Uma comunidade indígena, um povo, às vezes 50 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, são um povo único no planeta e são o centro do mundo. Né? É preciso se colocar nessa perspectiva. Um centro de mundo face ao planeta, você entende? Então, o cinema, ele tem a produção tem a especificidade, de repente, quebrar o cotidiano, romper tabus de relacionamento, novas formas, introduz novas formas de registro e transmissão interna de conhecimento. Quer dizer, ele vai revolucionando, não é? Diante de tantas transformações sociais e culturais, né, ele oferece para a comunidade indígena novas formas, inclusive, de transmissão de conhecimento interna, não é? Muitas vezes, essa descoberta, né, os jovens vão descobrir um monte de coisa que estavam ali, meio empoeiradas, não se fala mais, não há mais aqueles exercícios, aqueles espaços, né, de transmissão da cultura oral, né, mas o cinema cria novos espaços, não é? E novas descobertas que são fascinantes e muitas vezes surpreende as novas gerações, dizendo, puxa, mas eu não sabia de nada disso, né? E até diálogos assim, ofensivos, falam, puxa, mas por que você nunca me contou isso? E o velho vira e fala, mas você nunca perguntou, né? Então você gera novos relacionamentos e novas descobertas. A comunidade, não é um todo, não é? Então, a questão do audiovisual vem com uma questão chave dos povos indígenas, que é a questão da memória do patrimônio cultural. Aquela que ainda, apesar do holocausto, dos primeiros contatos, que varrem 80% da população, e justamente a população mais antiga, né, que era a detentora dos conhecimentos. Então, aqueles que sobreviveram viram peças valiosíssimas, não é? E quando você chega com uma proposta dessa, sempre digo que a gente não forma cineastas indígenas, né? A gente forma cinegrafistas indígenas, mas o processo de criação, eu não vou me estender sobre isso, seria muito demorado, que é específico para cada povo, cada cultura, não é? Muito... se torna, né, tudo que é descoberto, traz à tona, vira objeto de TCC dos professores indígenas, volta para a escola na forma de... Enfim, tudo que o cinema gera internamente nas comunidades revoluciona essa... E há formas de transmissão de conhecimentos que caducaram, não é? E que hoje encontram uma solução de continuidade, não é? Por exemplo, transmissão dos cantos. Antigamente, quem queria aprender a cantar, milhares de cantigas, tinha que pagar o cantor, né? Isso eram meses, anos de aprendizagem. Hoje ninguém quer mais. A juventude não querem, mas eles, então, não querem muito menos pagar para isso ou dedicar vários anos para conservar
né? Então, abre-se um novo debate interno, né, sobre as velhas regras de transmissão de conhecimento e a nova realidade, né? Tem outro... Então, o processo criativo cinematográfico não é só dos jovens, é um processo coletivo, né? É claro que é um longo aprendizado, tem um primeiro filme, aí eles entendem o processo e o resultado e os efeitos, né? O primeiro filme é um marco nessa trajetória, não é? E aí a circulação desses produtos audiovisuais, que eu sempre digo, se tornam carteiras de identidade audiovisuais, né? Os índios têm que viajar ao país e construir uma rede de alianças políticas com não índios, e estão sempre fora do seu contexto, né? E aquelas produções audiovisuais servem para dizer: você quer saber quem eu sou? Está aqui, não é? E, claro, todos partem de experiências extremamente negativas e decepcionantes com o audiovisual, né? A rede de televisão que veio, que fez uma matéria, todo mundo se empenhou e tudo, depois assiste a matéria, puxa, mas o cara inventou isso, mentiu aquilo, criou aquilo negócio, não é? Ou toda aquela produção que é feita, que vai embora e nunca mais volta, né? Então, a possibilidade, de repente, esse é o nosso filme, né? Ele se dá dentro de uma sinergia coletiva muito específico de um mundo fechado, não é? Principalmente de um mundo muito compacto. É evidente, não internamente, qualquer sociedade humana é uma espécie de Dogville, visto de dentro, né? Mas face ao mundo exterior é uma coisa muito forte, né? Uma outra dimensão muito importante, não é a questão justamente da afirmação da especificidade de cada povo, né? É a possibilidade justamente de romper com esse liquidificador geral, desse conceito uniformizante de índio, né? A possibilidade de afirmação do específico de cada cultura, né? Então, eles deliram com essa chance, finalmente. E a questão política, não é? E da visibilidade nacional, não é? Tem alguns povos que dão muita mídia, né, que corresponde ao índio esperado, por exemplo, né? Muitos povos chegavam, puxa, mas você abre a revista, você abre o jornal, vê a televisão, só tem Xingu, que é o índio peladinho, que todo mundo corresponde àquele índio que todo mundo quer fossilizar, né? Aquela coisa do passado, não é? Então, um dos grandes motores, interesses dos índios, não é trabalhar no sentido de romper esse fosso de invisibilidade da especificidade dos povos indígenas. Nesse sentido, a gente trabalhou, o Vidas Aldeia tem quase 30 anos, não é? Numa linha que eu gosto muito daquela, também citar aqui o Guti Fraga, do grupo Nós do Morro de Teatro, dizendo que o trabalho de periferia tem que ser de excelência. Não queremos compaixão, não queremos... está mais ou menos, mas é os índios, né? Ou não, é da periferia, é da favela, não é? Então, a gente trabalhou muito dentro desse universo enorme, que é a diversidade indígena brasileira, com poucos grupos, de maneira continuada, não é? No sentido de criar e popularizar nesse país um conceito que parecia heterodoxo, cineasta indígena. Pareciam que seriam duas coisas que não casavam junto, mas, finalmente,
pela excelência das obras que os índios conseguiram produzir, né? Hoje em dia, quer dizer, esse cinema emergente dos índios consegue um reconhecimento e um espaço no espaço cinematográfico brasileiro, né? Tem outras questões que viraram prioridade no trabalho do Vida nas Aldeias, não é? É justamente a difusão dessa produção, né? E, nesse contexto, a questão do ensino das temáticas afrodescendência e indígena no ensino público brasileiro virou para a gente uma prioridade. Fazer chegar a produção audiovisual indígena, que tem um olhar muito específico, muito intimista, não exotizante, muito pelo contrário, humanizante, quer dizer, para além das nossas diferenças, você entender, a proximidade da humanidade, não é? Em vez de ficar acentuando e exotizando os índios, distanciando, no fundo, da gente, não é? É percebido de maneira muito clara por qualquer tipo de público. Então, fazer chegar essa produção no sistema escolar fundamental, médio, brasileiro, é uma meta, mas é uma meta bastante difícil ainda de ser alcançada, não é? Bem, eu vou parar aqui, porque eu já esgotei o meu tempo, não é? Tenho aprendido muito aqui com vocês e vejo aqui que nessa área tecnológica a gente tem muito que aprender. Eu acho que eu vejo aí grandes parceiros para a gente ampliar aí as perspectivas tecnológicas da difusão desse material. Obrigado. Maravilha. Só para terminar, tem um livro aqui, 25 anos de Vida nas Aldeias, onde justamente a gente trata em profundidade com 5 povos como é que se deu, como é que se dá esse processo criativo dos filmes, um após o outro e tal. É um livro, mas também está acessível na nossa página, integralmente na nossa página no ISU, Vida nas Aldeias. Então, quem tiver interesse em conhecer, está tudo online e no nosso site, vidanasaldeias.org.br.